outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição.
aqui da Igreja Evangélica da Shaddai Comunidade de Graça, na cidade de Belém, do bairro de Jurunas. E você que está nos assistindo, que foi convidado para assistir, seja bem-vindo. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para os irmãos que já estão aqui, os irmãos que talvez ainda virão. Mas é importante que o Senhor já está aqui. Está aqui para falar comigo, com você. Ele tem a total liberdade para falar comigo nessa noite e com você. Sim ou não? Porque Deus, às vezes, ele fala aquilo que nós não queremos ouvir. Né? Como nós somos pais, né? Às vezes nós falamos coisas que nossos filhos não querem ouvir, mas que é necessário para eles, né? Crescimento, para a educação, né? Para preparar a pessoa. Então Deus ele fala para nos preparar para as coisas que estão acontecendo e que virão, porque o Senhor é, na verdade, a nossa força e a nossa fortaleza. Aleluia. Gostaria, por favor, que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4. Uma passagem bastante conhecida, né? Você já ouviu pregar, já pregou. São Marcos, capítulo 4. E Deus, ele é o Deus que dá a inspiração, né? A palavra de Deus, ela é renovada na inspiração, porque a letra é a mesma. E você leu há alguns anos atrás, você vai ler a mesma coisa. O que vai acontecer é a mudança de uma tradução, mas a palavra é a mesma, a inspiração que é renovada. Existem algumas culturas no mundo, por exemplo, na China, eles preparam os garotos, desde criancinha, garotinha já aprender, né, o karatê. É uma lei, tem que botar. A gente tem que aprender karatê. Todos os chineses têm que aprender karatê. É uma lei, é obrigado. Existe uma tribo indígena que eles pegam os garotos e pegam o formigueiro, a formiga brava, e mandam a sangue bem a formiga e mandam o garoto meter a mão lá, naquele formigueiro, para ele aprender a sentir dor, aguentar a dor. Inclusive aquele Richard, né, que trabalha com a Evangelho, quando foi fazer isso, deu até febre nele. E no povo de Deus, povo de Israel, o Senhor ele pediu aos líderes, né, aos irmãos do passado, que eles pegassem as crianças e ensinassem a palavra. Desde pequeno eles tinham que crescer e crescendo, conhecendo a palavra. Diz a Escritura Sagrada que quando pregasse para eles, ensinasse quando eles estivessem sentados, quando eles estivessem em pé, quando eles fossem dormir, quando eles acordassem. Tipo para inculcar, gravar na mente da criança, para a criança crescer sabendo quem é Deus. Porque se a pessoa souber, né, aquilo que ela está servindo, ela vai poder se dedicar ou não, sim ou não? Vai poder se dedicar ou não. Tem pessoas que crescem em vários ensinamentos, né, por aí, e fazem bem. Né? E nós, servos de Deus, que criamos os nossos filhos, a palavra de Deus diz que nós temos que educar os nossos filhos, né?
ensiná-los no caminho que devem andar, né? Que a criança ensinada no caminho do Senhor, ela vai aprender pelo temor de Deus, e diz que aquela pessoa ela não vai se desviar. Como? Mas conheço pessoas que, você pode dizer, conheço pessoas que eram crentes desde garoto e saíram. Não. Ele pode ter saído da igreja, mas o ensinamento está na mente dele. Não vai sair nunca. Ele pode até se perder, mas não por falta de conhecimento. Quem está entendendo, diga amém. E nessa noite, Deus tem uma palavra, gente. Eu tenho uma palavra de Deus. Gostaria, por favor, que vocês acompanhassem do versículo 35 em diante. São Marcos, capítulo 4, do versículo 35 em diante. Olha que boa. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles deixando a multidão, foram levados consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, está falando de Jesus, estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquietai-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E de uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Maravilhoso Deus e eterno e soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, obrigado pela oportunidade desta noite de poder estar aqui, Senhor, com esta responsabilidade maravilhosa de ministrar a Tua palavra. Te peço, meu Deus, sabedoria para desenvolver essa ministração, Senhor. Estou vendo, Senhor, tomar primeiro lugar nessa ministração. Fala conosco, fala aquilo que precisamos ouvir. Que a Tua palavra venha direcionada, meu Deus amado, a nossas vidas, para que possamos, Senhor, crer, entender e sair daqui com a nossa fé e com a nossa bênção em nome de Jesus. Te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Quando nós vemos a passagem aqui, que nós entendemos que muitas das vezes as pessoas, elas deixam, abandonam a sua fé em Jesus por falta de conhecer Ele, por falta de saber quem é Ele, na verdade. Porque quando a pessoa ela conhece Jesus, de verdade, ela começa então a entender que ela está servindo não ao homem, mas a um Deus que é capaz de fazer coisas extraordinárias para a glória do seu nome. E é por isso que as pessoas elas entendem, né, que muitas das vezes pensam que por ser servo de Deus ou ter tomado uma decisão pelo Senhor, não vão acontecer coisas na vida dela, não vão passar por tragédias, não vão ter problemas no casamento, financeiros, né? Até mesmo espiritual, físico, né? Doenças e outras coisas que acontecem com todo mundo, né? Você observa muito bem que essa passagem aqui diz que Jesus ele estava no barco com os discípulos. Ele estava lá, o Jesus, o mesmo
que estava curando, que estava libertando, estava fazendo maravilha, ele estava lá no barco. Mesmo assim, surgiu aquela tempestade, surgiu aquela onda, que passava por cima, né? Quer dizer que o barco começou a se encher de água. Jesus estava lá no barco. Poderia muito bem não ter acontecido nada, e muitas das vezes acontece na nossa vida situações, né? Não porque Jesus não está conosco. Tem uma passagem que fala assim: onde está o teu Deus? Né? Faz uma pergunta: onde está o teu Deus? Tem um corinho, né? Meu Deus está no céu, também no meu. Ele está aí com você. Ele está aí comigo, está com você, que está nos assistindo. Ele está aí. Só que tem coisas que são necessárias acontecer na nossa vida. São coisas que vão aumentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Jesus ele podia muito bem ter livrado, né, muitas pessoas que passaram, por exemplo, Estevão, né, que morreu apedrejado, né, e outros machos que foram comidos pelos leões. Deus podia muito bem ter livrado eles. Podia ou não podia? Podia. Jesus ele podia, quando ele foi desafiado por aquele que estava lá ao lado dele, lá na cruz, né, um dos marginais que estavam lá, eles disseram, ele disse: olha, tu te salvou, né? Tira daí agora a gente, né? Tem poder para tirar, para que não sai daí e salva a gente também. Ele tinha esse poder, sim ou não? Tinha e tem esse poder para fazer as coisas maravilhosas, coisas infinitamente mais, a Bíblia fala no livro de Efésios, né? Então ele podia fazer, mas é necessário que aconteça coisas na nossa vida para que haja um aprendizado na nossa vida, para que possamos aprender a confiar em Deus, acreditar nele, para que haja as coisas que vão acontecer na nossa vida. Se nós prestarmos atenção, nós vamos nos preparando para outras situações que vão acontecer na nossa vida. Porque se não houver uma preparação na nossa vida, como é que nós vamos enfrentar as lutas que acontecem todos os dias na nossa vida? Porque elas vêm de várias maneiras. Elas não vêm só de uma maneira, elas vêm de várias maneiras. E aqui, o barco começa a se encher e eles ficam desesperados. Talvez ali alguns tentaram, né, ali com as suas experiências, com os seus conhecimentos, né, do mar ali, tentando, né, conduzir aquele barco, né, de uma maneira melhor, né, acostumaram a enfrentar a tempestade. Para mim, essa tempestade foi algo que era do maligno mesmo, porque foi repreendido da palavra de Deus. Então aquilo ali foi muito forte na vida deles. Como acontece hoje na nossa vida, muito forte mesmo. Uma vez já passei, não sei se aconteceu isso com você, mas eu já tive uma experiência, na verdade, duas experiências. Eu tive uma experiência que o inimigo mandou me jogar do edifício aqui na Pariquis, próximo a Pariquis, mandou me jogar do 9º andar e acabar o meu sofrimento. Né? Outra vez eu passei, eu falei para Deus, eu disse: Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, o Senhor vai perder um servo. Falei assim para Deus: se o Senhor não fizer alguma coisa na minha situação, o Senhor vai perder um servo. E o Senhor sabe que do outro lado lá como é que Satanás me vai falar. Falei isso para Deus, porque Deus é nosso Pai, sim ou não? Mas Deus é o nosso Pai, mas tem pessoas que têm medo de falar com Deus, né? Como se Deus fosse um bicho, vai fulminar a pessoa. Não, Deus ele gosta do homem sincero. Deus gosta da pessoa que chegue com ele e fale o que está acontecendo, e diga para ele, pergunte para ele, né? Porque isso aí é importante, é um diálogo entre você e seu pai. Né? Igual quando a gente conversa com o nosso pai, quem tem pai, conversa com o pai, né? É a mesma coisa. A diferença é que ele é o Pai Deus, né? Mas que pode fazer muitas coisas na nossa vida. Então, são situações que vêm para a nossa vida, na verdade, acontecem na nossa vida, para tentar atirar a nossa fé, para tirar a nossa confiança. Quando estão passando por essa tempestade aí eles, depois de tentarem tantas coisas, irmão, porque tem situações na nossa vida que alguém pode ajudar a gente, você mesmo pode resolver a situação, né? Mas tem situações na nossa vida que é necessário uma ação espiritual. Porque a luta, na maioria da nossa vida, elas são espirituais. Parecem materiais, mas são espirituais. Né? Então, essas coisas espirituais, como
visão espiritual, por exemplo, para ver se o inimigo está vindo por aqui, se ele está vindo dessa maneira, se ele está agindo aqui nessa situação ou não. Então, mas por isso precisamos da ajuda de Deus. Porque Ele tem os olhos de ver todas as coisas, sim ou não? De ver tudo, não tem nada que Deus não veja. Ele sabe, na verdade, por onde o inimigo vem te atingir. Ele sabe se vem por trás, se vem pelo lado, por cima, por baixo. Ele tem esse entendimento a respeito disso. Então, são batalhas na nossa vida que são espirituais. E precisamos buscar em Deus essa resposta. Precisamos buscar em Deus essa vitória para a nossa vida. E aqui eles estão passando aqui, né? Parece física, não parece, né? Mas é uma batalha espiritual aqui, por isso que foi repreendido. Né? Quando ele diz assim, Senhor, tu não te importa que pereçamos? Olha a pergunta. Senhor, tu não te importa que pereçamos? Senhor, vamos morrer, Deus não está nem aí para a gente. Mas quando que Deus não está nem aí, irmão? Tem muita gente, eu já falei também, eu falei para Deus que Deus não está nem aí para a gente, né? Por causa de situações, irmãos, eu já falei muita besteira na minha vida. Mas a gente vai passando, agora eu falei aqui, no aprendizado. Nós vamos aprendendo com Deus, com as nossas lutas, né? Com nossos sofrimentos. Nós vamos aprendendo com Deus e vai vendo, a gente vai começando a perceber que Deus, Ele não perde o controle de nada. Olha para a pessoa que está no seu lado e diga assim, diga, Deus não perde o controle de nada. Diga de novo, Deus não perde o controle. Quem crê nisso, diga amém. Ele não perde o controle. A gente que perde o controle. A gente se desespera, a gente chora, a gente grita e faz, né? E começa a falar, todas vezes eu dizia assim, eu gritava assim na cara, Deus, faz alguma coisa, eu gritava, irmão. Irmão, eu vou dizer para vocês, irmão, a minha fé é menor do que a de vocês, porque eu já passei por luta que eu gritava, Senhor, como é que é? Você vai fazer alguma coisa? Não vai, Deus! Onde o Senhor está, Senhor? Vai lá. Deus. Por isso que eu digo que a minha fé é menor do que a de vocês. Entendeu? Mas, quando a gente clama ao Senhor, aí Ele ouve, aleluia. Deus, Ele ouve o clamor do seu povo. Quando você clama, Ele espera, Deus vai deixando, Ele vai deixando, né? Aí depois Ele diz que tem um limite. Deus diz, aí não. Aí tu para, como Ele falou para Jó, né? Diz para o Deus da cenagem, tu vai, já tocou nos pés, já tocou no corpo dele, ponta, só até aí. Então o inimigo, ele tem um limite, né? Para agir na nossa família, na nossa vida, muitas das vezes no nosso ministério, no casamento, né? Na vida sentimental, espiritual, né? Na parte física, ele tem um limite. Deus só dá para ele o limite, porque a totalidade está na mão de Deus, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Aí eu sei muito bem que agora aqui, eles estão dizendo, Senhor, tu não te importa, eu vou morrer, Senhor, o Senhor está aí dormindo, não está nem ligando para a minha situação, né? Nós vamos morrer aqui, né? Nessa situação, né? Está faltando isso, está faltando isso, não se manifesta, né? E aí a pessoa abandona, Deus não espera na hora de Deus. Porque é um tempo para Deus agir. Tem tempo para tudo, está escrito na palavra de Deus, que é tempo para todo propósito. Então é um tempo certo para Deus manifestar o seu poder. Deus não vai agir porque eu estou gritando, Deus não vai agir porque eu estou pulando, eu estou me rasgando a roupa, eu estou fazendo. Não, Deus não vai agir por essa atitude. Ele vai agir da maneira que o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Deus vai agir não no meu desespero, porque senão estava resolvendo todos os problemas, né? Mas estava só se desesperar e estava resolvendo o problema, não. Deus, Ele quer agir na nossa vida e age na nossa vida de acordo com a vontade dEle. De acordo com o que Ele quer. Aí Jesus se levanta, né? Jesus se levanta e pega e dá ordem, né? Para o vento, para o mar, para tudo. Aí eles ficaram. Aí Jesus falou, poxa, por que vocês são tímidos? Vocês ainda não têm fé? Poxa, irmãos,
Pessoas que viram Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães, 2 vezes, viram a água sendo transformada, né, em vinho, viram, né, Jesus ressuscitando Lázaro, curando paralíticos, expulsando demônios, fazendo tantas coisas. Jesus, poxa, porque vocês ainda são tímidos, vocês ainda não têm fé, né? Por que esse desespero? Estou aqui no barco, né? Como deixava nessa noite, estou aqui, estou na sua vida, estou aqui com vocês. Por que esse desespero? Né? Como é que eu sou irresponsável? Será que Deus é responsável? Deus é irresponsável? Não, irmão. Nós entregamos a vida, eu, você, nós, um dia entregamos a nossa vida na mão do Senhor. Então, Senhor, entrega minha vida, né? Minha vida nas tuas mãos, Senhor. O Senhor conduzir e dirigir. Então, você entregou a sua vida numa pessoa responsável. Numa pessoa que vai cuidar de você, que sabe que você precisa de calçado, sabe que você precisa de alimento, sabe que você precisa ter saúde, sabe que você precisa ter um abrigo, sabe que você precisa de todas as coisas aí, ele sabe. E ele vai fazendo isso de acordo com a vontade dele. Ele vai dando aquilo que é o momento, que é necessário nessa hora. Porque se nós fôssemos fazer uma lista daquilo que nós precisamos, seria uma lista muito grande. Se eu fosse escrever agora, o que eu estou precisando, aí eu fazer aquilo. Ia dar uma lista muito grande, eu queria que você também fosse fazer isso aí. Mas Deus, ele vai dar aquilo que é o que nós, na verdade, estamos precisando. Quem está entendendo, diga amém. E aí, ele vai dizer, Senhor, rapaz, você não tem fé, você não acredita em mim, né? Tendo mostrado para vocês quem sou eu, né? Mas aí, veja bem a pergunta que eles fazem aqui. Versículo 41, ele diz assim, ó, São Marcos, capítulo 4, versículo 41, diz assim, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento mais, mas quem é esse? É a pessoa, irmão. Tem pessoas que estão servindo a Deus, né? A Jesus há muito tempo, mas ainda não conhece Ele. Ainda não buscou o conhecimento de Deus. Né? Lá no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 3, versículo 13, diz assim, que o povo ele foi levado cativo por falta de conhecimento de quê? De Deus. Primeiro foi cativo, a pessoa ela acaba sendo aprisionada. Ela acaba sendo aprisionada porque por falta do conhecimento ela não toma decisão, não toma atitude, né? não consegue resolver essa situação porque ela, por não conhecer o Deus que está servindo, por conhecer o tamanho do Deus, a capacidade do Deus que está servindo, ela acaba sendo aprisionada, né? E já lá, né, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, né, fala a respeito também do conhecimento, que devemos buscar o conhecimento de Deus. E o povo foi destruído porque faltou o conhecimento de Deus. Se eu não conheço Deus, eu sou uma presa fácil, sim ou não? Se eu não conheço Deus, eu sou uma presa muito fácil, irmão, porque eu vou ter medo disso, eu vou ter medo daquilo, não vou fazer isso, não vou tomar certa decisão na minha vida, porque eu não conheço Deus e vou acabar deixando de fazer aquilo que Deus quer que eu faça, para que Ele então manifeste o poder, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Aleluia. Então, quando eu não conheço Deus, meu povo primeiro foi cativo, agora o meu povo ele é destruído porque faltou conhecimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí acontece o que? Aí é destruído. Ele foi destruído por quê? Porque não conhece Deus. Vem a destruição porque não conhece Deus, não sabe quem é o Deus que está servindo, não sabe a sua capacidade de fazer, né, de agir. Aleluia, louvado seja
nome do Senhor. Se eu não me engano, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, se eu não me engano, está escrito assim, 7 a 17, diz assim, que o Deus que vivifica os mortos, Ele traz também a existência aquilo que não. Olha aí o tamanho do teu Deus. Olha o tamanho do nosso Deus, é o Deus que vivifica os mortos, ou seja, traz o morto à vida, né, ressuscita e traz as coisas que não existem, vai aparecer. Por quê? Porque Ele é o Deus Criador. Aleluia! Aí eu não sei muito bem que agora vai dizer que o povo foi destruído porque não quiseram o conhecimento de Deus, não buscaram o conhecimento de Deus, e agora entraram em batalhas, né, que perderam por falta de conhecimento, porque não esperaram a sabedoria de Deus, a direção de Deus, porque quando eu não conheço Deus, eu vou tomar a minha própria decisão. Eu vou decidir. Porque quando a gente conhece Deus, a gente sabe muito bem que quem conhece Deus tem que esperar a sua direção, sim ou não? Porque nós vamos te dar nós passarmos na frente do Senhor. Aí que acontece, o povo era destruído, o povo é destruído, né? Não tem conhecimento, aí vai falar aqui no Osés capítulo 4, versículo 6, assim, que ele repreendeu o sacerdote. Por quem? O sacerdote quem era o sacerdote? Era o que ensinava o povo. O povo que era ensinado pelo sacerdote, tu não vai ser mais sacerdote, porque tu não ensinou o meu povo. Tu não ensinou para ele a falar quem é que eu sou, o que eu sou capaz de fazer, né? E o que eu faço, aleluia. E quando eu posso fazer, que hora que eu vou fazer, de que maneira eu faço, você não ensinou para o povo, e o povo agora foi destruído, porque você não ensinou o povo a dizer quem é Deus, aleluia. Quando ele mandou Moisés lá, Moisés chegou, eu vou perguntar quem é o Senhor. Como é que eu vou falar lá? Ele disse, olha, faz o seguinte, fala que o eu sou, aleluia, o eu sou foi que mandou, eu sou o Todo-Poderoso, aleluia, que posso fazer tudo, aleluia, que posso realizar maravilhas, milagres, prodígios, sinais, que posso mudar todas as coisas, porque eu sou o Deus poderoso, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Sabe o que é que o Senhor seja? O teu remédio? Não, Ele não é o teu remédio, Ele é a tua cura. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele é o sonho, Ele é tudo aquilo que você precisa. Aleluia. E agora o Senhor diz assim, quem é esse? Aleluia. Quando a gente começa a conhecer a Deus, a buscar o conhecimento de Deus, Deus olha para Jeremias e queria mostrar a máscara de Jeremias, quem era ele. No capítulo 33, 3, se não me engano, diz assim, Deus vai pedir, Jeremias, clama a mim e anunciar-te grandes que tu não. É isso que Deus quer. Deus Ele quer que a gente busque Ele para então termos uma intimidade com Ele. Andar com Deus, a Bíblia fala que nós andávamos com Deus. A Bíblia diz que nós andávamos com Deus. Olha, quer andar com Deus, irmão? Andar com Deus, né? É andar na sua direção, andar naquele com quem a gente conhece, sim ou não? Por que ele andava com Deus? Porque ele conhecia quem era Deus, ele sabia quem era Deus. Aleluia, sabia, né, da capacidade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí, como diz a palavra de Deus, que o povo estava indeciso em tomar uma decisão. Uns ficavam olhando, outros queriam para o lado daqui, outros queriam para o lado de lá. Aí Josué está só vendo aquela situação lá. José está observando. José conhecia a Deus, sim ou não? Conhecia a Deus. Todo mundo indeciso lá, por quê? Porque quando a pessoa não conhece aquilo que está servindo, como eu falei agora, ele não vai poder se dedicar de coração, ele não vai poder depositar a sua alma naquilo, que é o que Deus quer que façamos, que nós entregamos a Ele de todo o coração, a alma. Aleluia. Aí Deus vai estar vendo toda
né? Vão fazer o que eu vou fazer, mas eu quero saber de uma coisa. Eu não sei o que vocês vão decidir da vida de vocês, né? Mas vou dizer para vocês uma coisa, que eu e a minha casa serviremos ao aleluia, glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Deus, Senhor. Mas por que ele optou para servir o Senhor? Porque ele sabe que era a escolha certa, a decisão certa servir a Deus. Por que ele escolheu servir a Deus? Porque ele conhecia Deus. E quando a gente conhece Deus, nós não vamos ficar, né, sem saber para onde vai, sem saber que direção tomar, né, sem saber quem tem o que. Então, vamos falar que faz, eu sei quem eu tenho crido. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, lá em Abacuque, capítulo 3, por favor. Abacuque, capítulo 3. Oh, que negócio. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 17, 18 e a parte A do versículo 19. Glória a Deus. Tão forte como Jeová, não há outro, eu não conheço. Aleluia. Aleluia. Quem achou, diga amém. Observe aqui que Abacuque aqui, ele vai falar algo aqui, irmãos, muito maravilhoso. É algo que nós precisamos ter em mente isso no nosso coração. Mas só vamos tomar essa atitude aqui se nós conhecermos o nosso Deus. Saber, na verdade, quem que nós estamos servindo. Ter esse entendimento, ele é necessário para quem serve a Deus. Se alguém perguntar para você quem é Deus, fizesse uma pergunta, eu quero que me fale de Deus aqui, me fala de Deus aqui. Quem é, como é? O Abacuque aqui, ele vai falar algo, irmãos, que é muito importante, é algo que tem tirado centenas, talvez 10 milhares de pessoas do caminho do Senhor, porque não tem essa convicção que esse homem aqui, que nós vamos ler agora. Muitos se afastaram do caminho do Senhor por falta disso, aqui, e por outras coisas menores ainda. Mas Abacuque, ele conhece Deus. Abacuque, ele era um homem que conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. Deus falava com ele falava com Deus. Aí chegou um momento, né, que está correndo o boato, que está saindo a conversa, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo e tudo mais. Aí Abacuque está só ouvindo aquilo. Das coisas que iam acontecer de ruim, né? Da fome que ia acontecer, de muitas coisas que iam acontecer, e Abacuque está só ouvindo aquilo lá, e tem muita gente lá que está observando o profeta para saber qual vai ser a atitude dele. Que atitude Abacuque vai tomar agora? Aí Abacuque vai fazer a oração dele. Na oração dele, vai falar aqui assim, olha, por favor, capítulo 3, versículo 17. 17, 18 e a parte A do 19. Olha que ele fala assim: porquanto ainda que a figueira não, e nem haja fruto o produto da oliveira minta, e os campos não produzam, as ovelhas trabalhadas sejam arrebatadas, e nos quais não haja. Todavia, eu, no Senhor, e exaltarei o Deus da minha. Vamos repetir esse versículo 18? Todavia, no Senhor,
Estarei com Deus da minha. A parte A, versículo 19. Jeová, o Senhor é a minha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não está nem aí com o que vai acontecer, irmão. Do que está acontecendo, da conversa que está saindo. Tem uma passagem que fala na Bíblia que o servo de Deus, ele não se deixa levar por notícia ruim. Quem já leu esse versículo aí? Diga amém. Eu não estou lembrado agora onde está essa passagem aí. Mas diz que o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não se deixa levar por notícias ruins. Vem a notícia, olha, cuidado, isso aqui, vamos para cá, acontecer isso aqui, o servo de Deus, eu não estou lembrando essa passagem, né? Mas o pastor sabe, já leu, né? Semana que já leu aqui. Então, isso aí que acontece. Então, diz que os servos de Deus, eles não se atemorizam por o quê? Mensagens ruins. Então isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. O servo de Deus não fica no desespero. Porque o servo de Deus, ele tem o Deus na vida dele. Então o Senhor dentro dele, que está nele, que vive nele, que age nele, através dele, que faz por ele, que está nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse Deus que é fiel e verdadeiro jamais vai deixar que uma notícia vai acabar com os teus sonhos, com os teus projetos, né? Quando todo mundo viu essa notícia desse negócio aí, né? Está acontecendo no mundo aí, irmão, até deixaram até sair, abandonado, tudo abandonado, mas abandonado, Senhor. Quando Abacuque ouve, ele sabe, começa a notícia que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, aí ele vai fazer a oração dele. Que devia ser a nossa oração. Possa ser parte da nossa vida essa oração dele. Aí começa a dizer, né? Aí ele fala aqui, ó. A parte desse, ó. Por conta ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vinha, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam tiradas, e nos currais não haja vaca. A notícia era ruim. A notícia era de fome que haveria. A notícia era de coisas que iam acontecer. Mas ele não se atemorizou. Ele diz que ainda que falte o azeite, falte o óleo, né? Falte o vinho, ainda que falte a carne, falte o feijão, falte o arroz, falte o açúcar, né? Tá vendo aqui? Que não, que nos campos não produz o que é mantimento. Tudo que produz no campo, né? Na fazenda lá, ainda que não tenha nada disso, e que não tenha, né, carne para comer, mas assim mesmo, todavia, eu vou chorar. Ele fala que ele vai chorar. Ele fala que ele vai gritar. Ele fala que ele vai estar em desespero, que ele vai murmurar, que ele vai deixar a presença de Deus. Não. Olha o que ele fala. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha. Aleluia, glória a Deus, aleluia, irmão. Falte tudo isso, mas eu não vou murmurar, não vou reclamar, né? Às vezes, irmãos, é uma reclamação, sabe? Parece que nem conhece o Deus, irmãos. Estava conversando esses dias lá em casa, e disse, poxa, né? Olha o que Deus faz na nossa vida, como Deus faz, né? Deus faz coisas, irmãos. Passei 2 anos e 4 meses lá em Eliseu, lá não tinha emprego. Tinha muito trabalho, mas ele não pagava lá, né? E passei 2 anos e 4 meses, não passei um dia sem comer. Não andei descalço,
eu e minha família, ninguém andou sem roupa, né? E nem ficamos desabrigados. Todo dia nós nos alegrávamos no Senhor, o Deus da nossa salvação. Aleluia. Salmo 112, 7. O 112, né? 112, 7. Quer ver aqui? Não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Aleluia. É o 112. 7. Está aqui o 112. O 7. Diz assim, ó, né? É o Salmo 112, 7. versículo 7. Diz assim, ó. Não deverá maus rumores. Que é notícia, né? Rumores, olha, não temerá. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. É o que Abacuque está dizendo aqui. É o que Abacuque está dizendo, né? As más notícias não vão tirar a fé dele. As más notícias não vão tirar a confiança que ele tem em Deus. Porque diz aqui que o servo de Deus, né? Ele não se abala por má notícia, né? Não temerá maus rumores, né? E o seu coração está firme, confiando no Senhor. E é isso que está, muitas das vezes, nos faltando. Confiarmos mais em Deus. Confiarmos mais em Deus. Por isso que lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: conhecendo, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que está dizendo assim, eu já conheço Deus, mas a Bíblia tem que conhecer. Conheçamos e prossigamos e conhecer, porque o nosso Deus, Ele é maior do que a gente já sabe. Ele é maior do que o entendimento que nós temos nele, irmão. Deus é muito grande, Ele é capaz de fazer, no livro de Efésios, se eu não me engano, 3:20, 3:20 assim, né? Que aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais, olha a palavra, infinitamente mais, tudo aquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós, aleluia. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Queridos, é muito maravilhoso quando a gente então começa a entender isso. Aqui é 3:20, e assim, Efésios 3:20, assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, está nessa versão aqui, além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder em nós opera. Aleluia. Esse é o teu Deus. Esse é o nosso Deus. Temos que ter essa convicção, mesmo diante, né, de tempestade, que passaram por aqui, mesmo que esteja, né, dizendo de Daniel foi jogado na cova e foi tranquilo, irmão. Daniel foi com maior tranquilidade, porque ele sabia no Deus que ele estava confiando. Sadraque, Mesaque e Abednego foram tranquilos para a fornalha, porque eles sabiam no Deus que ele estava confiando. Porque conhece Deus, sabe quem é o Deus. Quando o rei falou para Sadraque e Abednego, disse assim: olha, vou dar mais uma oportunidade para vocês dobrarem o joelho e adorarem a minha imagem. Ele disse: olha, quer saber de uma coisa, rei? Nós nem precisamos falar nem desse assunto. Não, já sabe que nós não vamos mudar de opinião. Já está decidido. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mas vou dizer uma coisa para o Senhor. Se esse Deus que nós estamos servindo, que é grandioso, poderoso, se Ele não quiser
te livrar das tuas mãos, sabe uma coisa? Não serviremos aos teus deuses, porque já temos o nosso Deus, que é o Senhor de toda a terra, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. E é por isso, irmãos, que nessa noite nós temos que ter isso em mente, em buscar mais esse conhecimento de Deus, buscar em oração, né? Clamar, o Senhor Jeremias, clama, porque eu quero te mostrar coisas grandes, quero me revelar mais para vocês, eu quero mostrar mais para vocês quem eu sou, eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer de vocês e através de vocês coisas maravilhosas, coisas grandes. Nós conhecemos só em parte de Deus, sim ou não? Só em parte, irmão. Conhecemos pouco de Deus, mas o conhecimento que já temos de Deus já tem que ser o suficiente para saber que Ele é o Deus fiel, verdadeiro, e a nossa força, né? E a nossa bandeira, aleluia. E a mensagem dessa noite ela tem um tema. Eu sei em quem eu tenho crido. Diga assim comigo, por favor. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Amém? Eu também sei. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Já passamos por diversas coisas, como eu falei agora. E Deus sempre mostrando quem Ele é. Já testemunhei uma vez que eu não acreditava em Deus. Não, hoje eu sou. Olha como é que Deus faz, né? Eu sou pastor, mas eu não acreditava em Deus. Minha esposa dizia falar de Deus, eu disse que Deus não existe. E hoje eu sou pastor, porque Deus me mostrou que Ele é real, verdadeiro, e que tem a capacidade para mudar a história da vida do mais vil pecador, de fazer milagres, maravilhas, prodígios, de fazer coisas, como nós vemos agora em Efésios, infinitamente mais. Não te desespere, não tenha medo de nada que possa vir para a sua vida, porque você tem o seu protetor. Como disse no Salmo 112, né, versículo 7, né? O Deus da salvação, como falou em Abacuque, capítulo 3, do verso 18, diz também do Deus da salvação. Esse Deus é o Deus que salva de tudo que você estiver passando na tua vida, Ele vai te salvar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela palavra nessa noite. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Está bem que você entendeu. Agora nós vamos estar orando a Deus, agradecendo pela palavra nessa noite. Maravilhoso Deus e eterno, soberano Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Possamos, Senhor amado, fazer como diz a tua palavra, né, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Prosseguir em conhecer, Senhor. Pai, queremos te conhecer mais ainda, porque o Senhor tem muito mais para nós, o Senhor tem muito mais para se revelar para nós. E, Senhor, quero que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, que muitas das vezes, diante de notícias, né, diante de rumores que saem, muitas das vezes, né, o nosso coração fica atemorizado, porque esquecemos, na verdade, quem é que está na nossa vida, quem é que está no controle, quem é o condutor de nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, muito obrigado por esta palavra nesta noite, que possa ficar gravada no nosso coração e que cada um que já ouviu essa mensagem nessa noite e que vai ouvir, Senhor, possa tomar essa atitude de prosseguir em conhecer o Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que seja. Vamos dar para o Senhor que merece. Aleluia. Se você trouxe nessa noite seu dízimo de oferta, se quiser e puder, vamos apresentar a Deus nessa noite. Maravilhoso Deus e eterno, soberano
meu Pai. Quero te apresentar essa noite no nosso dízimo de oferta, Senhor. Pessoas são todos os dizimistas da tua casa. Os irmãos, Senhor, que dizimam, que ofertam. O Senhor continue abençoando, multiplicando na vida de cada um, Senhor. Pai, repreendendo, Senhor, todo o mal. Não nos deixe, Senhor, gastar o nosso dinheiro com coisas que não vão engrandecer o teu nome, Senhor. Pai eterno, Pai santo, visita, Senhor, a nossa despensa, o lugar onde colocamos a roupa, o calçado. Visita, Senhor, a Pai, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Pai, ao irmão e à irmã que esteja desempregada, que o Senhor possa, por favor, em nome de Jesus, Senhor, abrir as portas para ele, Senhor. Famílias que estão desempregadas inteiras, Senhor. Pai, peço Deus que tenha a chave das portas. Senhor, abre portas. Senhor, fecha a porta. Mas que nessa noite pedimos que o Senhor venha abrir portas. Que sejam portas grandes, douradas. Que possamos entrar de braços abertos e não tocar na parede, Pai. Por isso, Senhor, por favor, receba as nossas ofertas e diz em nome de Deus que assim seja. Glória a Deus. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Abençoa o teu filho. Terça-feira, se Deus quiser, Jesus não vem buscar a igreja, estaremos aqui com a terça da vitória. Sexta-feira, a sexta da vitória. Domingo é a nossa Santa Ceia. Todos estão convidados para participar da Santa Ceia, né? Que é a nossa Santa Ceia, domingo, em nome de Jesus, né? Agora nós vamos estar orando pela nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Nosso irmão Marcelo vai tocar o hino.
poderoso, meu Pai. Estamos aqui na igreja, Senhor, os irmãos que estão nos assistindo, Senhor. Queremos apresentar, Senhor, a nossa família, Senhor. Somos representantes da nossa família, Senhor. Pedimos ao Senhor que continue guardando, continue protegendo, Senhor. Que a salvação seja, Senhor,